Era a cena emo, né? Que a gente até tava falando que foi a última cena Foi a única de rock, cena de rock né? do mundo, eu acho. Exato. O resto, sim, depois foi tudo manutenção daquilo que já tinha bombado, né? Até hoje, assim, eu acho, né? Claro que tiveram até artistas que conseguiram ali despontar e tal, mas eu acho que mais artista solo, assim, tipo... Eu lembro, assim, que o divisor, assim, depois disso, de Águas, foi que a gente foi participar de um festival, né? Em Porto Alegre, me lembro, era Revolution, acho que o festival. E aí era esse lance de vender ingresso e tal, e a gente, se eu não me engano, vendeu o ingresso. E aí foi tocar no festival, a gente foi a última banda a tocar. Já tava meio quase vazio, assim, no lugar. E aí a gente ganhou. Ganhamos. Ficamos muito felizes, né? Primeiro festival que a gente venceu, assim. E aí chegamos no... ganharam e tal. Chega aí numa salinha pra gente conversar. Tinha uma arma em cima da mesa. Aí a gente entrou lá e falou assim... o cara... lembrei agora. Era uma gravação no Suminski. No estúdio Suminski. E 2 ingressos do Guns, se eu não me engano. Do show do Guns. Aí ele falou assim... cara... a gravação até tenho como dar pra vocês, não sei o quê, mas a grana não entrou e tal, a gente não vai ter como pagar vocês. Né? Eu acho que ia dar uns 200, 300 pila, assim, de dinheiro mesmo, que era pros ingressos, uma coisa assim. Sim, na época, valia a grana. Tá louco. E o combinado é o combinado não sai caro, né? Aquela velha história. Mas naquela época era tudo, né? Hoje tudo em dia roots. também. Hoje em dia também. Mas a gente, eu acho que confiava mais nos produtores de evento, né? Um cara de 15 anos era produtor de eventos. A gente era ingênuo. E como é que foi a história, então, da gravação? Daí... beleza, vamos pegar a gravação. Aí eu fui falar com o Suminski, né? E aí o Suminski falou, na real não é uma música inteira, é 6 horas no estúdio. O cara já... Aí também tinha já engambelado também, né? E aí, beleza, vamos fazer as 6 horas. Que era uma música inteira, mas por isso mesmo que ele pagou 6 horas. E aí o resto a gente paga por fora mesmo, paga a nossa grana ali e tal. Beleza. Aí a gente foi lá, conheceu o estúdio, né? A gente já falou várias vezes do Suminski aqui, né? A gente começou grande gênio da música. Isso, e a gente começou a gravar os singles ali, os meus que tinham na época, os do Cadu. Enfim, foi uma experiência bem legal, assim. A gente começou a ir no estúdio, fez amizade, assim, sabe, com a galera. E era sempre bem recebido. E o Suminski mudou, eu não queria mais fazer pacote com vocês, porque vocês não queriam... Isso, essa história... Demoraram a fazer mudanças toda hora. Essa história tem até filmada, gravado isso aí, o Suminski falando que parou de fazer pacote por causa da nossa banda. Tipo assim, vamos fazer um pacote pra gravar uma música, galera, horas livres. Daí os caras iam lá, toda hora mudavam uma coisa, gravavam uma guitarra, Não, para. Eu me lembro que Deixe Saber, a gente não gostou, não sei quem é que não gostou, não me lembro, e regravou toda a música de novo. Meu Deus. E aí passou de 40 horas, uma coisa assim. Coitado do Suminski, que Deus não tenha, mas coitado. Não, a gente era muito, possessivo, assim, né? Muito de perfeição, obsessivo. Assim, tal. É, obsessivo isso. E depois a gente vai aprendendo que, tipo, não existe isso. Não vai fazer diferença nenhuma. Não existe isso. E como é que fica? Antes eu fazia 10 vezes, eu gravava 10 vezes um negócio, hoje em dia eu gravo 3. E olha lá. E tipo, não, tá bom. Ou se não tá bom, vai ficar bom. Vou editar até ficar bom. E aí vocês gravaram esse EP. Era um EP que vocês gravaram, né? Isso. E isso, como é que foi esse caminho daí até chegar no Rick Bonadil? Pra ele conhecer vocês e chamar vocês pra lá? A gente tinha umas 3 músicas ou 4, e aí a gente tinha a produtora ali, a Music College, na época, que ajudou, fez clipe da gente. O Cadu trabalhou lá, né? Então a gente conseguiu um videoclipe assim, meio de barbada, assim, sabe, com a galera. E a ideia era fazer uma riada do Rick Bonadil, que eu já conhecia ele... De vídeo, assim, né? A gente já sabia que ele era jurado e tal. E aí a gente fez um personagem que era o Nick Bonadilha. Que era um trocadilho com o nome dele ali. Isso, com o Hector Bonilha, tipo assim, sabe? E aí no videoclipe... Isso, e o videoclipe tinha essa pegada de comédia, assim, que sempre foi nossa cara. A gente era muito influenciado pelo Foo Fighters, né? O Foo Fighters sempre fazia uns clipes assim, de zoeira. Aí a gente fez e tal. Passou um tempo,
o Cadu lá, que era o mais nerd da banda, ficou mandando vários tweets, assim. Tinha uma época que ele ouvia as músicas, isso, né? O Rick, isso. Ouve aí, Rick Bonadil, uma coisa assim, né? E aí, pelo Twitter, ele ficava mandando... Isso, a gente encheu lá, incomodou, mandou um monte de spam lá. E aí, um belo dia, ele respondeu, né? E aí eu... Isso que ano era? 2008, 2009? 2010. 2010. E aí a gente, que absurdo, não sei o que e tal. E aí eu me lembro que ele pediu o contato da banda, um celular lá, e eu dei um telefone, né? Aí ele ligou, assim, eu acho que foi no mesmo dia isso, de noite, né? E aí eu atendi, assim, e era o cara mesmo, né? Eu acho que era. Não, era. Ele falou assim, acho que vocês têm que vir morar aqui para São Paulo, muito legal a música de vocês e tal. Daí a gente, claro, vamos conversar e tal, né? Pô, prazer estar conversando e tal. Eu sempre fui muito fã dos Mamonas, né? E ele também, naquela época, ele era um grande produtor musical brasileiro e quando ele tinha interesse, ele ligava para as bandas mesmo e ele era referência naquela época, né? Tinha o Charlie Brown, tinha o CPM, tinha a Fresno, tinha NX0. Era o cara que tinha todo mundo era o Midas mesmo, né? Naquela época ele tinha todo mundo na mão. E aí, o que aconteceu é que a gente foi lá, um tempo depois, se reunir, né? E conhecer ele pessoalmente e tal. E aí, chegamos lá, a banda e tal, conheceu e ele prometeu mundos e fundos pra banda, assim, né? Quando vocês vierem pra cá eu consigo isso, consigo aquilo. Canto da sereia. E aí... A gente não, beleza, a gente vai vir e tal, só vamos esperar o nosso baixista que ele tá se formando aí, né? Ele tava se formando em engenharia e tal, e a gente vem, né? E aí nesse meio tempo a gente ia compondo, mandando música por e-mail, assim, né? Que louco, né? Por e-mail, não tinha WhatsApp, né, pra mandar, né? E a gente, nunca foi tão produtivo, assim, né? Nesse quesito. Foi muito legal, assim. Na cabeça de vocês era o grande momento da banda. Sim, oportunidade da vida, né? Sim, eu ia lá pro Lucas, a gente, nessa época, aprendeu a mexer no Pro Tools ali, né? Ficava lá de madrugada, assim, às vezes um tava dormindo, o outro mexendo lá, gravando guitarra, gravando baixo, gravando voz. Foi bem legal isso aí, né? Aprendi bastante coisa ali. E vocês se mudaram pra lá daí depois? Isso, daí quando ele se formou, a gente se mudou pra lá. Foi de ônibus, né? Acho que umas 16, 18 horas, não sei quanto é que é. E levamos um monte de coisa, né? Porque na minha cabeça eu ia morar lá pra sempre. Ficaram bastante tempo, né? A gente levou puff, a gente levou colchão. Acho que o Cadu botou o amplificador dentro do colchão e amarrou o colchão. Assim. Eu não sei como é que coube tanta coisa naquele ônibus. Eu não me lembro disso. Não me lembro. Eu sei que os caras não queriam levar. O pai do Greg foi lá e trovou o cara lá. Não sei que ele deve ter feito trocado por chopp, sei lá. Que ele fabrica chopp, né? Enfim, a gente acabou indo e tal. E chegamos lá. Eu me lembro que a gente ficou uns 4, 5 dias sem luz. No início, os guris não tinham feito essa parte aí. Um detalhe, né? E a gente morou em Jaçanã, né? Que era a Dona Irã Barbosa, né? Barbosa, mora em Jaçanã. Isso. Sempre ouvi essa piadinha, né? Enfim, é um lugar meio afastado, assim, bem longe das coisas, né? São Paulo é muito grande, então a gente tinha que pegar um ônibus para chegar na estação, para poder pegar um trem e descer lá quase na última estação e para chegar... Era muito longe para pegar mais um ônibus e chegar no estúdio. Imagina, naquela época não tinha nada de Uber, essas coisas, numa cidade que não conhecia nada, né? Não.